Beleza, gente. Voltamos aqui então para a parte 2 da captação de fotografia. Depois de falar um pouquinho sobre triângulo de exposição, formato de arquivo, enfim, proporções, vamos falar um pouquinho agora sobre luz. Vou trazer aqui, de forma geral, para vocês os tipos de luz que nós temos. Então, são esses 5 tipos aqui que a gente vai estudar hoje. Primeiro, a luz frontal. Não se preocupem que vai ter uma imagem que vai demonstrar isso tudo para vocês. A luz frontal é aquela que vem de frente, como diz o próprio nome. Ela traz sombras muito duras, ela dificulta o aparecimento de texturas, então tua pele vai ficar muito lisa. Ela é normalmente a mais comum, né, quando você vai trabalhar com flash ali direto, ela é um tipo de luz frontal também. Depois a gente tem a luz de cima, né, que ela meio que é a pior luz que você tem ali, a luz do meio-dia, a luz da sua casa, que é a luz que fica em cima do teto e faz sombras bem, bem duras. Então aquelas luzes que ficam com sombras em volta do seu olho, fica aquela imagem bem bizarra, ela é muito comum em filmes de terror, tanto vindo de cima quanto vindo de baixo, assim, né, são dois tipos de luz que tem uma iluminação bem ruim. A gente tem a luz lateral, ela faz um degradê de sombra, então é uma luz que ela vem de um lado, então um lado seu vai estar bem iluminado e o outro ele vai começar a dar um fadinho assim até ficar mais escuro. Então ele traz bastante dramaticidade, né? Traz riqueza de tom, de sombras para como degradê. A gente tem o contraluz, que é quando a fonte de luz está atrás de você. Então, principalmente quando você vai tirar uma foto de paisagem, por exemplo, que o céu ou a paisagem está muito iluminada e você está na frente, você vai perceber que você vai ficar escuro e a paisagem de trás vai ficar colorida, vai ficar clara. Então, isso é um tipo de contraluz. Quando você trabalha com silhueta também, né? Aquele momento que você só vê o vulto preto da pessoa, o contorno dela, isso também é um estilo de contraluz. E por último, o flash, que é a luz artificial ali, um auxílio à iluminação natural. O flash também pode ser usado para cenários claros. É muito comum você usar flash para igualar a luz, né? Então, às vezes a galera pensa em usar flash só quando está escuro. Mas você pode usar num dia claro também. Se você tem uma paisagem muito clara e a pessoa está sendo escura, use o teu flash ali, porque você vai igualar as duas fontes de luz e essa pessoa vai aparecer com uma forma mais bem definida. Aqui alguns exemplos, né? A luz lateral, que você consegue perceber que ela fica bem clara de um lado e do outro vai fazendo degradê. A de frente cria sombras bem, bem duras. A traseira, que traz ali a parte silhueta. E a de cima, que faz essas sombras um pouco estranhas aqui, né? Que são aquelas sombras que ficam as bolsas embaixo do olho. E aqui outro exemplo também, agora com a pessoa, a luz frontal, que ela deixa tudo bem iluminado e sombras bem duras atrás. A lateral, com seu DHD. A diagonal, que dá mais dramaticidade também em todo o processo. Contra-luz, que você vê basicamente a silhueta da pessoa. A luz inferior e a luz superior, que trazem essas sombras aqui bem dramáticas, bem estilo filme de terror. Além disso, a gente vai ver um pouquinho sobre enquadramento. Enquadramento é basicamente a forma como você coloca os seus objetos, você organiza o seu espaço dentro da sua fotografia. Então, tudo aquilo que pode aparecer na sua câmera. Né? A partir do enquadramento vai vir a composição, que é a organização de todo o processo. Então, vamos ver um pouquinho da parte de planos, que isso vai ajudar vocês a entender algumas coisas. Aqui eu trouxe 3, 6, 7 planos para vocês. Esses dois estão invertidos, então o grande plano geral está em primeiro, então a gente vai passar primeiro por ele. O grande plano geral, ele é quando você quer tirar uma foto de todo o ambiente e focar mais no ambiente do que no seu assunto. Então, aquelas cenas iniciais que ele mostra a rua inteira e você não sabe ainda quem é o personagem principal, isso é um grande, grande plano geral. Depois disso, você tem o plano geral, que ele ainda é bem aberto, ele ainda tem pouco enquadramento do seu personagem, mas ele evidencia mais a parte que seu personagem está. Então é como se fosse, por exemplo, o grande plano geral, mostrar a rua à frente toda de uma cafeteria e depois ele corta para uma entrada que vai ter tipo a mesa com seu personagem, mais um outro sentado, mostrando ele de corpo inteiro. Isso seria o plano geral. Né? Você cortou do grande plano geral para o plano geral para dar um foco maior, mas ainda está aparecendo mais o foco no cenário para ambientar que ele está numa cafeteria do que o seu personagem em si. Depois você tem o plano americano, que ele é bem simples, ele é do joelho para cima. O plano médio, que ele é da cintura para cima. O primeiro plano, que ele é mais ou menos do peito aqui para cima. O primeiríssimo plano, que ele é só o seu rosto. E o plano detalhe, que ele tem um foco ali no seu olho, às vezes na sua boca, ele quer evidenciar algum detalhe só. Então você olha muito para planos, principalmente quando você vai construir storytelling de Reels, né? Que você tem que pensar em o que você quer mostrar, o que você não quer, você quer evidenciar o ambiente, você quer colocar foco nas expressões do seu personagem, o que você quer fazer. Então isso entra muito para a roteirização.
Aqui também tem um tutorial de cortes, né? Todas as linhas verdes são de cortes que ficam naturais, e todas as linhas vermelhas são cortes onde vai parecer que a pessoa vai criar deformidade, né? Fica estranho. Então, por exemplo, se você tira uma foto da pessoa e você não corta aqui, você acaba cortando ela aqui para cima do joelho, bem aqui no joelho, fica um pouco estranho, sabe? Fica parecendo que ela não tem essa parte de baixo, dá um incômodo geral em todo o processo. Então, essa imagem é mais um guia geral para vocês ali. E aí, depois de falar da parte de enquadramento, a gente fala de composição. Enquadramento é você fazer o seu frame ali, qual parte exatamente você vai pegar, e a composição é tudo aquilo que está dentro desse frame. Tem algumas regras de composição que a gente usa, que elas podem auxiliar em todo esse processo a deixar sua foto mais harmônica. A gente vai falar de algumas delas ali. Primeira delas, a regra dos terços. Posso olhar mais para isso aqui? Beleza. Ela basicamente vai dividir o teu quadro num jogo da velha, então duas linhas ali verticais e duas linhas horizontais, fazendo o teu jogo da velha no todo o processo. E aí você vai ter 4 pontos. O jogo da velha você tem um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Né? Você vai conseguir ver nas próximas imagens. Você não necessariamente centraliza sua foto quando você vai olhar a regra dos terços. Você olha para esses pontos de interseção das linhas, que são esses 4. Você pode ter um ponto só ou dois. Né? Em um ponto, você pode focar no olho da pessoa. Então, quando você for olhar a regra dos terços, às vezes você vai passar esse joguinho da velha e vai ter o foco no olho da pessoa. O olho dela vai estar enquadrado em um dos pontos desse de interseção das linhas. Quando você tem 2 pontos, você quer, às vezes, centralizar uma pessoa. Então, você bota uma pessoa aqui entre os 2 pontos, que vai estar pegando a cabeça e o peito dela no outro. Então, aqui, alguns exemplos da regra dos terços. Né? Isso aqui são as linhas que eu falei para vocês, esse jogo da velha. E a gente trabalha com os pontos de interseção deles. Então, aqui, por exemplo, ele evidenciou a menina com o olhar dela aqui e o outro aqui, né? Poder dividir ela nessa linha central. Aqui a mesma coisa, a cabeça dele centralizada aqui e a outra parte do corpo aqui. E você vai possuindo outras coisas. Aqui também o casal, ele está totalmente centralizado aqui, ó, nesse ponto de interseção. Isso deixa toda a sua composição mais harmônica. Né? Nessas regras aqui, também tem uma outra forma de você ver. Então você pode perceber que ele foi dividido por terços. Então, por exemplo, esse menino aqui, ele ocupa 2 terços da foto. Ele ocupa esse quadrante e esse quadrante. E esse aqui está vazio. O casal também ocupa esse quadrado de cima. O farol está alinhado aqui. As personagens, elas também estão ocupando 2 quadrantes, né? Estão ocupando basicamente até aqui. Para cá e aqui são outras coisas. Então a gente deixa esse espaço de respiro também todo o processo. Mas a regra dos terços, ela olha muito para você centralizar, né, focar o seu objeto em um desses 4 pontos de contato, podendo ser um ou mais deles, caso você queira usar de pontos complementares. Você tem também a regra das metades, né, que basicamente é dividir a foto no meio, realçando o seu assunto ali. Ela é bem simples, na verdade. Então, por exemplo, aqui a regra da metade, né? Metade da foto é céu, outra metade é um monumento. Aqui, outra metade da foto é céu, outra metade é mar. E aqui, por exemplo, você tem a regra das metades, que você puxa a linha aqui no meio. Você percebe que metade tem o casal e a outra metade é só o monumento em si. Então, é igual eu falei aqui, né? Se, por exemplo, ele tivesse. Esse aqui também pode ser uma regra das metades, né? Você joga ele para cá aqui no centro, ele fica meio para cá, meio para cá. Enfim, aqui também é uma regra das metades, a regra dos terços no caso, porque vai estar para baixo, vai estar toda a parte de praia, aqui para cima vai estar o céu. Então pode usar esse tipo de linha também para definir os seus cenários. A gente tem outro tipo de composição que chama linhas que conduzem a visão. Você vai usar de linhas de composições naturais para poder guiar a visão do seu telespectador, às vezes para dar a sensação de movimento, profundidade, altura, grandeza, drama, pode ser qualquer um desses tipos. Então vamos trazer aqui. A gente tem a composição horizontal, que ela vai trazer estabilidade e descanso. A gente tem a composição vertical, que ela vai trazer profundidade, tamanho e altura. Então, quando você for olhar para um arranha-céu, as linhas que apontam para cima vão dar a ideia de grandiosidade, de tamanho. Né? Quando você for olhar para uma rua, por exemplo, as linhas que vão para cá, elas vão dar ideias de profundidade. Você tem composições diagonais que vão apontando assim, elas vão dar ideias de dinamismo, porque não são composições comuns de linhas que conduzem a visão. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então aqui, as linhas da rua mesmo, dos prédios fazendo as curvas, conduzem para esse ponto.
aqui no centro. As linhas do prédio, né, as janelas todas alinhadas, elas conduzem para esse ponto aqui no centro. Esse aqui são linhas diagonais que trazem ideia de dinamismo, né, que elas vão se encontrando aqui, todo o processo aqui no centro. Aqui também você tem o frame natural, que é uma coisa que a gente vai falar agora já. São linhas do chão mesmo, as linhas da, da mureta aqui, que conduzem até o centro. Então, isso são linhas que conduzem a visão. É você usar de frames naturais, linhas que já existem no seu ambiente, para poder conduzir a visão do telespectador até algum lugar, podendo transmitir algum sentimento ali baseado no que você quer. A gente também tem essa parte de framing, que é basicamente você vai usar molduras naturais para poder criar as composições. Então pode ser uma porta, uma janela, uma fresta de alguma coisa, né? Um exemplo de frame muito comum, que é usado muito em evento médio, é quando você tem, não só em evento médio, eventos no geral, quando você tem a foto palestrante e ela é tirada do meio da multidão. Então o palestrante está em cima do palco, você coloca a câmera ali entre algumas pessoas e aparece a cabeça das duas pessoas de costas desfocadas e o palestrante maior assim em cima. Isso dá a ideia de grandiosidade, você criou um frame natural, porque você encaixou a câmera entre a cabeça das pessoas e fez com que elas moldassem ali um frame para você colocar seu palestrante no meio. Então, é basicamente você vai brincar com o seu ambiente ali para criar um dinamismo, para criar uma ideia de profundidade, enfim, dar a ideia de multidão, de muitas pessoas. Isso é bem legal também. Simetria também é um modelo de composição. Pode ser tanto a simetria horizontal ou a simetria espelhada. Né? A horizontal aqui, um espelho de água ou um chão muito ilustrado, né? Um chão muito refletor. Você consegue refletir a imagem que está em cima e embaixo, igualmente, né? Estabilidade e tal. Aqui, você puxa a linha no meio, você percebe que fica bem parecido os dois lados. E aqui também é uma imagem perfeitamente simétrica, né? Você puxa aqui do lado aqui a capela é simétrica, as escalas são simétricas, as muretas, né, os muros, corrimões são simétricos também. Então, a simetria por linha de divisão no centro ou na horizontalidade, assim, na vertical ou na horizontal, são muito boas, né? Tem a diagonal também. E a gente tem outro tipo de composição também, que é a radial, que pode ser o teto de uma capela, pode ser alguma arquitetura mais moderna, uma flor, uma organização de tecidos. Todos esses dão a ideia de radialização, te levando para o centro a partir de linhas que conduzem a visão. Foi uma coisa que a gente falou muito em posts ali na parte de design anteriormente. A gente tem a parte de sobreposição também, que você coloca várias camadas de uma mesma coisa, criando ali a ideia de túnel, criando a ideia de novo, linhas que conduzem a visão da pessoa, só que não vai ser uma linha, vai ser formas sobrepostas que conduzem a visão dessa pessoa. E aqui, a gente está basicamente finalizando já a nossa capacitação. Falta só um, dois, três slides, né? Então, vamos voltar aqui para a gente poder finalizar. Então, dicas gerais de fotografia, que vocês poderiam guardar em coração. A primeira, tente sempre fotografar na linha dos olhos ali. Então, nunca abaixa muito a câmera ou levanta muito. Deixa ele na linha dos olhos. Se for mais alto, então abaixar um pouquinho. Se for mais baixo, levantar um pouquinho mais a câmera, porque isso vai trazer mais estabilidade e naturalidade na sua foto. Quando você quer trabalhar com ideias de inferioridade ou grandeza, você pode usar planos específicos. Então, para dar ideia de inferioridade, você usa o plano Plonghi, que é de cima para baixo. Então, é você pegar teu celular e tirar mais ou menos assim, levemente inclinado, né? E quando você quer fazer o contrário, a ideia de grandeza, você tira de baixo para cima. Então, por exemplo, fotos de palestrante em palco, né? Quando serviços fotográficos vão cobrir eventos, eles sempre tiram de baixo, na parte de baixo do palco, para dar essa ideia de grandeza, para mostrar que eles estão acima, essas coisas, a ideia de conhecimento, empoderamento. Então você usa o plano ali contra Plonghi, né, que é de baixo para cima. Sempre que você for tirar foto de alguma coisa, evita usar o zoom, porque como a gente viu lá atrás, o zoom ele tira a qualidade da sua foto, se ele não é um zoom óptico, se ele é um zoom digital. Então prefira sempre se aproximar mais do seu assunto para trazer mais segurança e qualidade na sua imagem, ao invés de tentar usar o zoom ali que vai dar muita instabilidade na sua foto, vai ficar muito tremida. Dê preferência sempre para fundos simples e neutros, né? Às vezes colocar um fundo muito colorido, você vai ter que fazer com que o seu assunto fique muito neutro para ele não se perder no processo. Então, para não ficar sobrecarregado de informações, pensa sempre ali em fundos simples e neutros. Pensa na composição em tirar foto. Então você pode perceber que uma pessoa que gosta bastante de fotografia, que tem bastante esse estudo, ela nunca vai tirar o celular e já sair tirando foto. Ela vai tirar, ela vai olhar ao redor do ambiente, ela vai te reposicionar caso necessário.
E é isso que você tem que fazer em eventos, as coisas. Estuda o teu ambiente, dá uma olhadinha no geral ali, onde é melhor a luz, onde tem uma composição natural, tem alguma linha legal, tem algum lugar que você consegue fazer um frame natural para enquadrar a pessoa, né? Pensar nisso tudo, que é o estudo de ambiente, pensar na sua composição e no seu enquadramento antes de tirar a foto por si só. Trabalha muito com espontaneidade, então a captura de momentos naturais ali, eles carregam emoções, né? Então, isso pode deixar o momento mais especial, pode deixar a foto mais bonita ainda. Então, não, às vezes, pedir para a pessoa dar um sorriso. Pega o momento que ela está rindo naturalmente, pense em momentos que a galera está agindo naturalmente. Então, a equipe de marketing, quando você vai trabalhar com cobertura de eventos, principalmente para retratar de memórias póstumas, né? Você tem que trabalhar com a espontaneidade. Então, vocês têm que ser basicamente invisíveis ali e não deixar que a galera perceba que você está tirando foto deles, porque isso vai deixar a foto mais espontânea e mais natural. Procura cena bastante uniforme, com elementos fora do padrão, né? Que aí vai criar bastante um contraste em si. Então, às vezes, pô, um fundo bem neutro, mas com alguns elementos diferentes ali, algumas bandeiras penduradas, alguns mascotes, vai dar um contraste bem legal em todo o seu processo. E por último, para a gente poder finalizar aqui, trabalha sempre com área de descanso. Então, aquele negócio que eu falei de não ter uma composição muito cheia, né? Tem seu espaço de respiro, isso vai ajudar muito a deixar sua foto mais leve ali, que são as áreas em branco que a gente vê bastante em posts. Fotografe movimento, então, para você dar vida em toda a sua fotografia, mostra a sensação de movimento, mostra as pessoas se mexendo, deixa às vezes a foto um pouco tremida em todo o processo, faz poses diferentes, isso ajuda bastante. E caso vocês queiram se aprofundar mais em algumas técnicas, na parte técnica mesmo de fotografia, trouxe aqui alguns nomes para vocês poderem dar uma olhada, caso seja de interesse. Então a gente tem o penning clássico, que é quando você trabalha com acompanhando o seu assunto na mesma velocidade que ele sai congelado, mas o fundo sai borrado, né? Então, você trabalha ali com uma velocidade de obturador um pouco mais alta e uma abertura de diafragma um pouco alta também para o fundo sair desfocado. Congelar o movimento, que é básico, né? Alguma coisa caindo ali, você coloca uma velocidade de obturador muito alta ali, né? Para o objeto ficar congelado no ar. O efeito bokeh, que é aquele efeito com as luzes atrás que ficam desfocadas, dando aquela ideia de pisca-pisca de Natal, enfim. O céu estrelado, que é quando você posiciona sua câmera com abertura de diafragma muito alta ali, né, de 8 segundos, para poder capturar toda a luz. O véu de noiva, que são aquelas cachoeiras, riachos, água corrente, não você vendo as gotas, mas sim vendo ela leve, como se fosse um véu de noiva, né? Que deixa também ter uma velocidade, teu obturador aberto muito tempo, tua velocidade de obturador por volta de 2 a 4 segundos. O light painting, que a gente falou anteriormente, a difração, que é quando a luz ela sai com aqueles riscos assim, né? Luz de porre de míope, por assim dizer. Mas aqui finalizamos a captação de fotografia. Ela é muito mais voltada para vocês entenderem como trabalhar com a luz, triângulo de exposição, a parte de composições e alguns formatos de arquivos ali, proporções que podem ser úteis na jornada de vocês. Estudo é mais material para vocês terem conhecimento e não para terem ele como decorado. Nem eu tenho tudo isso decorado às vezes. Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida é só mandar para a equipe de marketing.